Direito e Cidadania. Apoio Palazzo Reale Flat Hotel. Um lugar único e requintado. Olá, amigos. Estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. E hoje falando de um assunto que eu acho que ao longo aí de 6 anos e meio do programa, apesar de vários pedidos, né, uma pauta às vezes que a gente acaba tendo que atender um ou outro, acaba passando sobre os cuidados da visão, mas das crianças. Acho que é muito importante isso, né? A gente sabe a dificuldade que é achar um especialista numa determinada área. E para isso trouxemos aqui uma pessoa que é especialista em vários segmentos da oftalmologia e, em especial, também está acostumado no trato das crianças, até porque gosta bastante de criança. Elcio Roque, médico oftalmologista, bem-vindo ao Direito e Cidadania. Muito obrigado, Walter. Há uma diferença, né, Elcio, que as pessoas se confundem. Aquele exame do olhinho é uma coisa, a primeira consulta da criança é outra coisa, né, Elcio? O exame do olhinho, na verdade, é um exame obrigatório ao nascimento da criança, para você afastar algumas patologias. Então, ao nascimento, o pediatra já faz o exame do olhinho para afastar algumas patologias básicas, né? Como catarata congênita, principalmente, retinoblastoma, não é? Então, é muito bem-vindo esse exame, obrigatório, e toda criança sai do hospital já feito e realizado o exame do olhinho. Agora, a primeira consulta, eu sei que há muita divergência, né? A pessoa põe no Dr. Google, mas a gente acha muita bobagem. É melhor quando a criança já está em desenvolvimento, já está andando, ou é bem antes disso que... Na verdade, nós temos algumas dicas, não é? Começa pela genética. Filhos de pais míopes, estrábicos, não é? Isso requer uma consulta oftalmológica precoce até. Muitas vezes, a criança já tem uma manifestação clínica precoce, como nos casos dos estrabismos, que é o olho torto. Mas, de maneira geral, se não tiver manifestação alguma, manifestação clínica alguma, nós recomendamos a ida ao oftalmologista a partir de 1 ano e meio de idade. Então, com 1 ano e meio, é bom marcar uma consulta, fazer um exame geral da criança, e aí sim, o oftalmologista já tem condições técnicas de fazer um diagnóstico precoce de muitas patologias. E dentre as quais, eu diria aqui, são as ametropias, ou seja, as hipermetropias altas, as miopias, né, os astigmatismos, que você olhando para a criança, ela parece que enxerga normalmente. E ao fazer um exame de refratometria, você detecta realmente a necessidade de uma prescrição de óculos. Sabe o que acontece? Que nem as crianças, você sabe que tem um desenvolvimento diferenciado, né, do adulto, né? E também, às vezes, não sabe expressar, só sabe chorar, né? Ou às vezes é de mãe, ou às vezes que está com dor, às vezes está com fome, às vezes está, né, com xixi, com cocô. Então, o que acontece é o seguinte, Elcio, essas doenças do olho da criança pode desenvolver até que idade, mais ou menos, Elcio? Você diz estrabismo, você pode ter em qualquer idade da criança. Qualquer idade. Tá. No fato de uma criança ir ao médico e não ter estrabismo naquele momento, não quer dizer que ela não vá ter. Possa ter. Exatamente. O fato dela estar lacrimejando é uma dica que alguma coisa não está certa. Pode ser desde uma conjuntivite alérgica, que é muito comum em criança, até a falta de óculos, até mesmo uma diplopia, que ela está entrando numa fase de falta de desenvolvimento adequado da sensorialidade, nós diríamos assim. Então, nós temos que ficar de olho. Uma criança não pode ir a um oftalmologista há 1 ano e meio e depois dizer assim, não vou mais. Então, como é dentista hoje em dia, né? Eu já presenciei, é o seguinte, às vezes a pessoa vai no médico oftalmologista, canal lacrimal, às vezes com uma massagem, mas tem que saber fazer a massagem, né? Não adianta você pegar, por ouvir a avó dizer, o tio dizer, ou dizer que ter sol se cura com aliança quente, e também tem que ir no especialista, que às vezes você já com a dica, já resolve o problema bem mais rápido que a pessoa ainda fazer uma bobagem até prejudicar a visão, né, Elcio? Eu sempre digo que a oftalmopediatria é uma questão de detalhes. A criança é cheia de detalhes, ela não sabe se expressar adequadamente como um adulto. Então, o médico, o oftalmologista preparado para isso,
ele presta atenção em alguns detalhes e ele consegue chegar a um diagnóstico e, evidentemente, recuperar ou então evitar um trauma maior no futuro. Criança com óculos é diferente do adulto, né? Você tem que tomar um cuidado maior, né? Exatamente. Existem dicas e prescrições de óculos para criança. O mais importante é você evitar o que nós chamamos de ambliopia. Quer dizer, o conceito de ambliopia vem de baixa de visão, olho bobo. Baixa de visão num olho ou nos dois. E aí a criança vai ter uma limitação para o resto da vida. Então esse é o maior cuidado. Não é? E você consegue fazer um diagnóstico precoce, por exemplo, ou de um estrabismo, pequeno estrabismo que está começando a se desenvolver, ou então de uma falta de óculos, que isso pode levar a baixa de visão. E nós temos, a literatura diz isso bem claro, uma chance de recuperar. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil a recuperação. Sendo que, a partir dos 7, 8, 9 anos, é muito mais difícil. Eu diria assim, quase impossível. Elcio, acho que é o mais importante também, Elcio, porque você sabe que daí é realmente só numa consulta, cada caso é um caso, né? A gente fala que na dúvida consulte seu médico oftalmologista, né? Aquelas dicas que as pessoas podem perceber que o filho realmente está com alguma dificuldade, que seria até antes da escola, né? Porque na escola às vezes a criança tem problema, a própria professora já avisa, olha, a criança está com dificuldade de enxergar sentando na última cadeira. Quais as dicas melhores, ainda mais hoje com videogame, né, televisão, para perceber que a criança tem alguma coisa que é melhor realmente ver se precisa de um óculos? É muito difícil, muitas vezes, porque o mundo da criança é um mundo que a cerca. Então os pais dizem assim, não, é normal. Muitas vezes a criança chega perto da televisão para magnificar a imagem. Não significa que ela tem algum problema. Não é? A melhor dica é levar no médico oftalmologista, não é? Com formação adequada em oftalmopediatria, não é? E esse médico, sim, ele tem capacidade de fazer um diagnóstico precoce e não ficar, muitas vezes, protelando, achando que o filho é normal. Eu sempre achando que tem algum problema também, às vezes. Eu achando que tem algum problema. Eu sempre digo o seguinte, o paralelismo dos olhos, não é? Quer dizer, o olho que está certinho não significa saúde ocular. Certo. E nem visual. E saúde dos olhos é uma coisa, saúde visual é outra. Verdade. Não é? Então, preste atenção nisso. Não quer dizer que porque a criança tem os olhinhos certinho, infelizmente, tem-se essa rotina de pensar que só pode levar a criança se ela tiver o olhinho torto. Não. 1 ano e meio, mesmo que não tenha nada, leva até o oftalmologista. Dá uma olhada de perto. E olhar os outros sintomas, né? Dor de cabeça, questão de sensibilidade à luz, se a criança coça demais, lacrimejar, como você já falou também, excessivamente, também é um sinal que pode ser algum problema momentâneo, até um problema posterior, né? Exatamente. São sintomas, sinais e sintomas bem clássicos, não é? Que se acentuam depois quando a criança entra na escola. Verdade. E às vezes, ao chegar na escola, ela tem uma baixa de rendimento, 25% das crianças em idade escolar tem algum problema oftalmológico. E aí não conseguem enxergar direito. E aí não conseguem enxergar direito. Muitas vezes já é um diagnóstico tardio. Mas, senhor, vamos voltar a falar desse assunto, se Deus quiser. Obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. O Elcio é lá de Porto Alegre, né? Internacional que você torce, né? É Grêmio. É Grêmio. Elcio, obrigado. Viu? Muito de bom. Obrigado a vocês. E você, direito de cidadania, vamos fazer um rápido intervalo. Mas não sai daí, voltamos já.